tratando desse assunto, que é a vida, os milagres, os feitos do profeta Eliseu. Falamos aqui do seu chamado, da evidência do seu chamado, das águas amargas de Jericó, a importância de não mexer com o ungido de Deus, a providência de Deus no deserto, quando faltou água para os soldados, a provisão e a multiplicação de Deus na vida daquela viúva, a sunamita que recebe uma palavra profética e abraça o seu filho, a ressurreição do filho da sunamita, a morte que havia na panela e a multiplicação dos pães, Naamã e a lepra. Semana passada falamos sobre os erros de Geazi, e hoje nós vamos falar sobre Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito ou pequeno. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar. E Eliseu disse: ide. E disse um dos filhos dos profetas: serve-te de ires conosco, com teus servos. E disse Eliseu: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, uma madeira, e lançou ali, e fez flutuar, nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, e eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua luz, para que possamos entender qual é o mistério escondido por trás desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, todos nós sabemos que ferro não flutua, não é? E esse contexto, o milagre aqui realizado, é que um ferro que não flutua, flutuou. Isso é milagre. Alguém consegue fazer um ferro flutuar? Então é milagre, não é? A história diz que os filhos dos profetas, eles moravam em um lugar estreito, pequeno, e estava muito apertado. Na época de Elias, eu acredito que nessa época aqui de Eliseu, o número de profetas ou de discípulos, de alunos, vamos dizer assim, deveria ter crescido. Na época de Elias havia 3.000
provavelmente alguns desistem também, né? Mas imagina uma quantidade enorme de homens morando, habitando em um lugar pequeno. Imagine que o nosso salão aqui é pequeno, essa igreja é pequena. O máximo que nós já conseguimos colocar aqui foi 160, 170 pessoas. E mesmo assim ficou muito apertado. E quando se aperta um lugar, o que se deve fazer? Buscar um lugar maior, mais amplo. Ou ficar no conformismo. Está apertado, mas está bom. Está pouco, mas está bom. Então, existem dois tipos de pessoas: aqueles que se conformam com a situação e levam a vida assim, empurrando com a barriga, ou se não, diz que nem o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Não é? E existem aqueles tipos de pessoas que não se conformam. Elas identificam a possibilidade de crescimento, de ampliar, e elas partem para cima. E foi isso que aconteceu. Os filhos dos profetas, do profeta, os discípulos, eles tomaram uma decisão. Porque é muito fácil eu chegar aqui na igreja e dizer assim: puxa vida, como essas paredes estão sujas, pastor? Esses dias, uma irmã disse assim para mim: pastor, essas cadeiras estão muito sujas. Aí eu peguei um paninho assim e falei: irmã, limpa para mim. Ela limpou? Nada, nina, não. É muito fácil eu chegar para você e fazer uma crítica da sua vida. É muito fácil. Só que tem uma frase que eu sempre digo, eu sempre vou dizer ela. Diga comigo: as pessoas. Diga mais forte, diga: as pessoas que mais nos criticam são as que menos nos ajudam. Existe a crítica, e existe a crítica construtiva, e existe o crítico que faz a crítica, mas já vem com um projeto e uma solução para resolver. Por exemplo, existe aquele que critica: poxa, a parede da igreja está suja. Foi uma crítica, amém? Construtiva, que está mesmo, precisa pintar de novo. Mas existe aquela crítica que a pessoa já vem: pastor, eu vim aqui, trouxe aqui a tinta, o rolo, estou de férias, vou pintar a parede, porque está muito sujo. Eu critiquei, mas eu já vim com o rolo e a tinta. Entende? Aquelas pessoas que te criticam, mas não te ajudam em nada. Não me ajuda em nada. É diferente daquele amigo, daquela amiga, daquele irmão, daquela irmã, que te critica, mas diz: eu estou disposto a te ajudar. Eu estou disposto a lutar por você. Ontem eu fui visitar um grande amigo, amo demais ele. Já era para eu ter visitado ele há muito tempo, mas eu disse: eu só vou quando ele me procurar, quando ele abrir a porta, eu vou. Porque se eu for lá agora, ele não está aberto, vou perder meu tempo. E ele me procurou, me pediu ajuda, e eu fui lá, critiquei, falei o que ele estava errado, e disse: eu vou te ajudar. É diferente você criticar. Então observe que os filhos do profeta, os servos do profeta, eles tomam a iniciativa. E o interessante, gente, aqui, é que não foi um que tomou a iniciativa. Pode ser até que a ideia pode ter partido de um, mas todos abraçaram a ideia. Não houve divisão, porque aonde há divisão, não tem como prosperar. Jesus disse isso, né? Um reino dividido não prospera. Quem divide é Satanás. Ele fez isso lá no céu.
Pode ser que a ideia partiu de uma pessoa. Gente, quem sabe ele estava reunido lá, tudo apertado. E disse, gente, não está apertado isso aqui? Engraçado que tem gente que critica, é aquilo que eu falei já, né? Dá para fazer a panelinha. Pô, o profeta não faz nada, gente. Está apertado, ele não faz nada, ele só fica sentado nessa cadeira aí, só ora, jejua, mas tem que fazer. E tem esse tipo de pessoa, que eles vão formar opinião, vai fazer grupinho na igreja, né? Mas não, isso não aconteceu aqui nesse contexto. Alguém tomou a iniciativa e disse, gente, está apertado isso aqui. O que vocês acham? Vamos falar com o profeta Eliseu? E vamos cortar madeira? Vamos fazer um negócio maior aqui? Pô, é muita gente, está apertado, a obra está crescendo, o ministério está crescendo, a igreja está crescendo, minha vida está crescendo, eu preciso ampliar. Todo mundo, rapaz, olha, que ideia boa, vamos. E eles vão até o profeta e diz, profeta Eliseu, nós estávamos conversando ali, e eu gostaria de conscientizar o senhor do que a gente está conversando, para não parecer que a gente está fazendo as coisas por trás das costas do senhor. Então, profeta, a gente estava pensando que está muito pequeno isso aqui. E a gente veio aqui pedir para o senhor liberar nós, para nós ir lá para a beira do Jordão lá, cortar umas vigas, para a gente fazer aqui um negócio maior, profeta. Está crescendo, está vindo mais gente para a escola de profeta, está aumentando a obra e a gente precisa ampliar, profeta. E eu queria que o senhor autorizasse a gente ir lá. Eu queria que o senhor liberasse a gente. Outra coisa importante, não é fazer, tomar a iniciativa de fazer, isso é bom, amém? Mas tomar a iniciativa de fazer algo, mas debaixo de uma autorização, de uma cobertura espiritual. E eles vão até o profeta e diz, o senhor libera a gente para a gente ir lá cortar madeira lá? Pode ir, vai. Profeta, o senhor não precisa pegar no machado, eu vou até ver uma sombrinha lá para o senhor, leva uma aguinha geladinha, mas vamos com a gente, profeta. O senhor não precisa fazer nada não, só o senhor está lá, a gente vai ficar tão feliz. Eu vou com vocês. Então, sai aquela equipe, cada um com o seu machado. Aí tinha um irmãozinho lá que não tinha machado. Aí ele correu lá no amigo e falou, ô fulano, a gente vai fazer um trabalho lá na igreja. O senhor não consegue emprestar um machado para mim? Opa, pode emprestar, pega aí o machado aí, pode emprestar. Porque aí tem outra coisa também importante. Todo mundo estava com a sua ferramenta, sim ou não? Tinha um que não tinha ferramenta, o que ele fez? Emprestou. Ele podia ficar da dele. Não tem ferramenta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem gente assim? Não tem? Não dá. Não dá fazer o quê? Dá para missionária, dá para fulano, mas para mim não dá, não sobrou ferramenta, não tem machado para mim, eu vou lá fazer o quê? E tem outro tipo de pessoa que ele viu que não tem ferramenta, que não dá, mas ele dá um jeito para fazer, dá. Ô glória, diga glória a Deus. E aí, gente, nós sabemos aqui que o profeta Eliseu, ele tipifica o próprio Deus. Eu tenho falado isso toda semana. Amém? Quando a gente fala de profeta, quando a gente fala de um profeta, um homem de Deus, estamos falando de um próprio Deus, porque Deus se manifestava através dos seus profetas. Então, todos eles com o seu machadinho, aquele irmãozinho obreiro lá emprestou, e estão indo com o machado. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Estão indo tudo cantando, tudo feliz. Chega lá no local, profeta, senta aí, fica quietinho, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui. Trabalhai e orai, e machadada. E machadada, e machadada. O objetivo deles era o que, gente? Era ampliar o lugar, era crescer. Vou colocar uma vírgula aqui para dizer algo que o Espírito Santo está colocando em meu coração. Posso ou não? O maior
Desejo de Deus é ver você crescer. O mais interessado em ver a sua vida crescer, o seu ministério crescer, a sua família crescer, a igreja rompendo em fé crescer, o mais interessado se chama Deus. Amém? A igreja crescendo, o ministério crescendo, a obra crescendo, sua vida crescendo, sua vida financeira crescendo, tudo fica melhor, não fica, gente? Quando as coisas crescem. Claro que cresce também a perseguição, cresce também os problemas. Uma coisa é a gente ter uma igreja de 100 membros, outra coisa é ter uma de 1000 membros, não é verdade? Uma coisa é você administrar R$1.000, outra coisa é você administrar R$1 milhão. Entende? O mais interessado é Deus em te fazer crescer. Mas, o que diz a Bíblia? Para tudo existe um tempo determinado, amém? Segundo, tem iniciativas que nós precisamos tomar, que Deus nunca vai tomar, para a gente crescer. Porque se o desejo de Deus é me ver crescer, eu preciso que a minha mente esteja ligada com a mente de Deus e a minha ação, porque tem gente que ora, não tem? Tem muita gente que ora, estou orando, e aí, irmão? Estou orando, pastor. E aí, fulano? Estou orando, estou na oração, só que tem hora que a gente tem que tirar o O e o R da palavra oração, vai ficar o quê? Ação. Tem gente, irmão Bruno, que só ora, mas não age. Já pensou Davi diante do Golias? Vou orar, Senhor meu Deus, meu Pai, derruba esse Golias, oh meu Deus, dá vitória para o Golias. Não, Deus espera uma ação, pega a pedra, manda na testa dele que eu derrubo. Então, é aquilo que eu sempre digo, só existe uma coisa nesse mundo que Deus não faz. Deus faz tudo, mas tem uma coisa que Ele não faz. Diga comigo, é aquilo que é para mim fazer. Deus escova seu dente de manhã? Deus dá banho em você? Deus lava a louça lá na sua casa? Hã? Por quê? Porque aquilo que é para mim fazer, Deus não, mas aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Diga comigo, emprestar machado, cortar madeira, é comigo. Entende? Então, gente, de um lado nós temos aqui o profeta, que representa Deus. Do outro lado nós temos os filhos dos profetas, que representa nós, a igreja, os obreiros, vocês. E temos uma ideia, um projeto. Qual era o projeto? Cortar vigas, madeiras, para ampliar o lugar, para fazer crescer. Ideia boa, sim ou não? Está todo mundo feliz, cortando lenha, para ver a obra crescer, para ver a igreja crescer. Está todo mundo trabalhando, né? E quando a gente está focado numa coisa, quando a gente foca numa coisa, a gente não tem tempo para perder tempo com outras coisas, entende? Quando você determina e foca numa ideia, num projeto, um planejamento, gente, Deus age em cima do nosso planejamento. Quem não tem projeto, não chega em lugar nenhum. Outra coisa, desceu agora. Quem não sabe aonde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Pegou? Se você não sabe aonde você quer chegar, você vai ficar que nem esse aqui. Tá bom, tá apertado, mas tá bom. Tá pouco, mas tá bom. Mas se você sabe aonde você quer chegar, nem que seja para emprestar machado, eu vou fazer o que ninguém está fazendo, para viver o que ninguém está vivendo. Diga glória a Deus. E esses obreiros tiveram uma iniciativa de cortar madeira, né? Como eu disse,
tem muita gente que fica acomodado, acostuma com as coisas. Gente, você pensa que Deus chamou você? Quem aceitou Jesus aqui, diga glória a Deus. Quem já te batizou nas águas aqui, diga aleluia. Quem recebeu o Espírito Santo, diga louvado seja Deus. Só isso que Deus quer para você? Nós estamos caminhando para quase a metade do ano. Faça uma matemática aí na sua vida. Cresceu ou diminuiu? Se diminuiu, é porque você não fez nada para crescer. Outra coisa, vamos entrar no lado espiritual, já que estamos falando de obra de Deus, de obreiros que estavam cortando madeira para ampliar o lugar, a casa, a igreja. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já chamou para vir para a igreja? Gente, Deus vai requerer de nós. Então, tem gente que ela se acomoda, sabe? Ela se acostuma com a falta de crescimento, e aí ela arruma desculpa para tudo, né? É porque está calor, é porque está frio, o povo aqui da igreja é difícil, eu moro longe, eu não tenho dinheiro para abastecer o carro, eu não tenho isso, eu não tenho tempo, e aí vai o quê? Vai acostumando, a vida da pessoa não cresce, a obra não cresce, o ministério não cresce, e quando vai ver, está tudo igual, entra ano e sai ano, está tudo do mesmo jeito. Mas quando nós tomamos uma iniciativa como esses homens tomaram, porque eles identificaram que o lugar era estreito, era pequeno, então eles vão movimentar, fazer alguma coisa, claro, com a aprovação do profeta, que representa Deus, então eles tinham a aprovação de Deus, e eles vão fazer isso acontecer. Então a primeira coisa que nós observamos aqui, eles tomaram uma iniciativa. Eles tomaram iniciativa. Eles estavam preocupados com o local, estava apertado, então eles tomam uma iniciativa, eles não ficam esperando as coisas cair do céu. Eles não ficam esperando as coisas acontecerem. Gente, tem hora na nossa vida que nós vamos ter que tomar uma atitude de fé. Tem hora na nossa vida que nós vamos ter que fazer coisas que outras pessoas vão olhar e vão dizer: você está doido, você está doida, você não tem juízo, o que você está fazendo? É uma iniciativa, você precisa fazer alguma coisa, porque ficar de braços cruzados esperando alguma coisa é fácil, é ou não é? Por isso que nós aprendemos aqui com esses homens, que eles tomaram uma iniciativa de trabalhar, de cortar madeira. Eles observaram uma necessidade, falaram com o homem de Deus, tiveram a aprovação do homem de Deus e partiram para cima. É assim, é a nossa vida. Nós temos que orar? Sim. Tem que jejuar? Sim. Tem que ler Bíblia? Sim. Mas a gente tem que agir. Diga comigo: Deus só age quando eu ajo. Diga: Deus só opera quando eu começo. Tem que começar. O começo das coisas não é fácil. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, apesar de ter a aprovação do profeta, eles convidam o profeta para ir com eles. Eles não vão sozinhos. Eles dizem: vamos com a gente. Vamos com a gente, profeta. O senhor não precisa fazer nada, mas a sua presença é muito importante lá com a gente. O que nós aprendemos aqui? Que sozinho a gente não consegue fazer nada. Sozinho, sem apoio, sem ajuda, a gente não consegue fazer nada. Em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa de quê? De ajuda. Lembra do paralítico que estava lá? O rapaz tentou pegar ele sozinho para levar até a casa onde Jesus estava. Ele conseguiu?
Não. Ele teve que pedir ajuda. E em 4, eles conseguiram. Levaram o paralítico até a casa. Chegou lá, a casa estava lotada. Subiram no telhado, tiraram a telha, desceram com o paralítico e o milagre aconteceu. Porque tiveram ajuda. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias sozinho. Construiu porque tiveram ajuda. Tivemos agora um evangelismo domingo. Foi uma benção. Porque a missionária teve o quê? Apesar de alguém ter furado, né? Mas teve ajuda. Apesar que conversei com o pastor Luiz hoje. Ele tem som lá, bom. Nós vamos fazer outro. No 4º sábado de maio. Ajuda, gente. Ninguém consegue, ninguém faz nada sozinho. Entenda isso. Até para orar a gente precisa de ajuda. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe como orar. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente precisa de ajuda. Imagine uma igreja sem obreiro, uma igreja sem diácono, uma igreja onde o dirigente tem que fazer tudo: cantar, tocar, pregar, anotar o nome dos visitantes, tirar a oferta, expulsar demônio, abençoar os outros, visitar. Imagina, sem ajuda. Tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinho. Então, primeira coisa, eles têm a aprovação de Deus e tomam uma iniciativa. Segunda coisa, eles buscam ajuda, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. E a história diz que eles chegam lá no Jordão e começam a cortar as árvores. Estava tudo indo bem, amém, gente? Eles tiveram um planejamento, eles tiveram a aprovação do profeta, de Deus, eles não estão sozinhos, têm ajuda, estava tudo correndo bem, estava tudo dando certo. É aí que algo ruim acontece. Eles estão cortando madeira. Sabe o que cortar madeira representa? Sabe o que cortar madeira nesse contexto aqui representa, gente? A evangelização. Cortar madeira significa o testemunho. Quando você convida alguém para vir à igreja, ou apresenta Jesus para alguém, sabe o que você está fazendo? Cortando madeira. Cortar madeira é você buscar as almas, fazer a casa de Deus cheia. Cortar madeira é você orar por aqueles que precisam, é você falar de Jesus para os seus amigos, do seu trabalho. Você vai cortando madeira. Amém? Diga comigo, mas o machado tem que ser afiado. Isso é cortar madeira. O que a gente fez domingo lá, cortou madeira, né? Vai cortando madeira, chama um ali, chama outro ali, e a igreja vai formando, vai crescendo. Daqui a pouco Deus pega lá o cracudo lá de fora, faz ele obreiro. É assim que Deus faz. Então, gente, a árvore, ela representa aqui a pessoa. Nenhuma árvore cai sozinha. É preciso do machado. Hoje tem a motosserra, né? Mas antigamente era o machado. Então, o machado, presta atenção, gente. O machado, diga comigo, a madeira, a árvore, significa as pessoas. Significa aquilo que você precisa fazer para que o seu planejamento dê certo e cresça. Amém? Se você tem uma loja, se você tem um comércio, a madeira representa o quê? Novos clientes. Entende como a palavra de Deus, ela corta para tudo que é lado? Glória a Deus. O machado, todo mundo sabe o que é um machado aqui, né, gente? Tem a parte de ferro
e tem a parte de madeira. Preste atenção. A Bíblia diz que o rapaz, ou um dos filhos dos profetas, empresta o machado de alguém, porque ele não tinha. Diga, o machado representa os dons espirituais. Ó, Deus, eu vou usar um termo aqui para que você entenda. Deus emprestou para nós esses dons. Um ora e a pessoa é curada. Outro ora e a pessoa é liberta de um espírito maligno. Outro ora, milagres acontecem. O que é isso? É o machado cortando, é os dons. Entende? Por isso que eu digo que tem que estar afiado. Por quê? Isso é emprestado, não é meu, é de Deus. Entende isso? O próprio Jesus, ele reconheceu isso, ele disse, vem do Pai que vem tudo isso, não é meu, o meu dom, não, Deus me emprestou, eu sou apenas um instrumento na mão dele. Então, não tem como você cortar a madeira com machado cego, ou sem o machado, só com o pau. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence. O machado corta a madeira cai e amplia o lugar. Entende isso? Através do Espírito Santo, os dons do Espírito emprestado a mim, eu consigo fazer proezas. Então o machado, ele precisava estar bem amolado, bem afiado. Ele precisava estar bem ajustado ao cabo, porque senão ia acontecer algum acidente. Outra coisa, gente, importante. Quem já trabalhou com machado aqui? Deixa eu ver. Ninguém. Glória a Deus. Mas vamos supor que o irmão Bruno, ele trabalhou a vida inteira com machado. Isso faz dele o quê? Uma pessoa? Experiente. A missionária nunca pegou no machado. Tem diferença, o machado na mão dele e o machado na mão dela. Sim ou não? Tem que ter um machado, tem que estar afiado, mas tem que ter habilidade, experiência, porque senão o serviço não rende. Eu fui ajudar meu pai a cavar o buraco lá. Aí deu umas machadadas lá. Aí daqui a pouco chegou o outro rapaz que trabalha com ele, né? Experiente. Eu sei que o menino, não foi? Abriu o buraco lá rapidinho. Porque tem o quê? Experiência. A parede da igreja está desse tamanho. Se fosse eu, ia estar no primeiro tijolo ainda. Entende? Que Deus dá o machado para quem tem experiência, habilidade. Não adianta você saber cantar, saber profetizar, saber orar pelos enfermos, ter dons, ter tudo, mas não ter habilidade, não sabe como lidar com isso, entende? Aí vai ter problema. Por isso é necessário ter um machado afiado, emprestado por Deus, que é os dons espirituais. Você entende isso? Diga glória a Deus. Mas é preciso saber o que você está fazendo com aquilo que Deus te emprestou. Porque vamos falar a verdade, gente? Hoje em dia não é o Espírito Santo que usa as pessoas, são pessoas que estão usando o Espírito Santo. O ferro do machado, ele representa os dons espirituais, as revelações que Deus nos dá. Aquilo que o Senhor deu para você é seu. Mas aquilo que é emprestado, Ele tira quando Ele quer. Entende isso? Porque não é seu, é meu. Irmão Bruno, por favor, vou te emprestar esse celular para você usar até você comprar um. A hora que eu quiser pedir, eu peço. Porque é meu, está emprestado.
Então, gente, o ferro representa os dons espirituais. Você entende isso? Diga glória a Deus. E o engraçado é que o ferro, ele é duro, né? Ele resiste, precisa estar bem afiado, e tanto que corta a madeira bem afiado. E a Bíblia diz que esse rapaz empresta o machado para não ficar parado. E a primeira coisa que se faz antes de trabalhar com o machado é afiar ele. Uma pessoa experiente vai fazer isso. Ela vai afiar. Como é que se afia o machado? Como é que fica afinado? Como é que uma pessoa fica afinada espiritualmente, gente? No machado você pega uma lima e vai lá, né? Ou vai no esmeril, hoje é tecnologia, e afia lá, é ou não é? Mas na vida espiritual, como é que se afia o machado? Diga comigo, no jejum, na oração, na palavra, na vigilância. É assim que afia o machado. Tem gente que Deus deu a ele os dons, mas está desafinado, está cego, vamos dizer assim, não corta mais. Eu conheço pessoas mesmo, que um dia Deus usou tanto. Eu já vi paralítico andar quando esse pastor pregava. Eu já vi cego enxergar. Eu era pequenininho, eu vi quando esse pastor pregava. Revelações. Ele fazia assim, gente, olhe para as minhas mãos e pronto. Milagre acontecia, irmão Felipe. Hoje, eu trouxe ele aqui na igreja, nunca mais troca. Virou contador de história, stand-up. Não tem mais unção. Eu fui numa igreja em Salvador, onde ele começou a pregar e orar. Ele teve que parar a oração, porque tinha uma irmã que emagreceu tanto na hora da oração, que ele falou: irmã, sai, senão você vai desaparecer. Emagrecia as pessoas gordas quando ele orava. Mas o machado ficou cego. Vamos pegar outra veia, né? E não acontece mais nada. Que Deus nos livre disso. Amém? Que você possa ser sempre um machado afiado na mão de Deus. Diga, o machado representa os dons espirituais. O cabo do machado representa o homem. Porque se não tiver o homem, o machado ele é inútil. Ou se não tiver o cabo, né? É inútil. Diga comigo, o machado precisa do cabo. O cabo precisa do machado. Os dons espirituais precisam do homem ou da mulher. A mulher e o homem precisam dos dons espirituais, porque senão não corta. E vamos ser bem sinceros, gente. Como nós estamos vivendo um momento hoje onde as pessoas não estão nem aí para as coisas espirituais. Antigamente, tinha gente que orava, buscava, não perdia culto, ia para a vigília, para um monte, né, missionária? Só para receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje, ninguém está nem aí, se quiser batizar, batiza, se não quiser batizar, não batiza. As pessoas buscavam os dons espirituais. Deus mudou, gente? Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas as pessoas mudam. Deus não parou de fazer milagre. É que Deus não está achando gente afiada. A madeira, ela não é como o machado, né, gente? Que é madeira. Então ela não dura muito. Mas ela precisa ser uma madeira resistente. Sabe por quê? Porque ela tem que aguentar o impacto. Ela tem que aguentar a batida. Deus não vai dar dons para quem não aguenta o ventinho. Deus não vai dar unção, poder, autoridade para quem não aguenta um ventinho. A gente vê hoje aí pessoas se suicidando, pastores,
Eu contei aqui esses dias, a irmã líder do ciclo de oração, foi no ciclo de oração, está a pé da festividade. Aí ela falou assim, isso aí sempre dá, né, gente? Vocês sabem, vocês que é mulher aí. O vestido da festividade vai ser azul, outro não, vermelho, outro abóbora, outro, e começou a discutir. Acabou que a irmã discutiu com todo mundo lá, e foi embora para casa, nervosa. Chegou em casa, ela foi fazer almoço, começou a cortar lá a cebola, o tomate, e o marido sentado na mesa, e ela contando para o marido, ai, meu amor, e a gente brigou lá, eu bati boca com a irmã fulana, só por causa da roupa, e o marido dela falou assim, meu amor, mas você sendo uma mulher de Deus, líder do círculo de oração, não era para você ter se rebaixado assim. Sabe o que ela fez? Olhou para o marido e disse, até você está contra mim? Pegou a faca, passou no pescoço e se matou. Um machado na mão de Deus, não deixou de ser. Mas o cabo não é resistente, não aguenta a pressão, não aguenta os levantes. Gente, eu sou novo ainda, eu tenho apenas 6 ou 7 anos como pastor, né? Meu pai já está os 35 anos aí de ministério, já tomou paulada, já foi traído, e aguenta. Por isso que a Bíblia diz, a cana trilhada não se quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Sabe o que é uma cana trilhada? O vento bate, ela entorta, mas não quebra. Oh glória! O pavio dá uma apagadinha, mas fica fumegando ali ainda. E um sopro do Espírito Santo faz ele acender novamente. Então, gente, o machado, dons espirituais, o cabo, precisa ser resistente, precisa estar bem ajustado, né? Não sei se você sabe como funciona o machado, você tem que pôr ele ao contrário na madeira, bater, calçar, bota prego, faz tudo ali para ficar bem firme, porque se você deixar frouxo, foi o que aconteceu aqui, você deixar frouxo, na hora que você bater, ele vai, na hora que você puxar, ele voa. Foi o que aconteceu. Por que o machado se soltou do cabo? Porque estava frouxo, não estava bem ajustado. Espera aí que você já vai entender isso aí. E o machado precisa ter resistência, bem ajustado, tem que ter o tamanho adequado, né? Porque senão você vai ficar com problema na coluna, tem que ter o tamanho certo. E você tem que saber trabalhar com ele. Então, esse irmão empresta o machado, sem experiência para trabalhar com o machado, mas ele estava na boa intenção, ele queria trabalhar, ele não confere se está tudo certo com o machado, ele não vê se está tudo ajustado, porque gente, você pensa que a gente vai, tem muita gente assim que abre uma igreja ou se intitula tal pessoa, cheia de dons, mas não está ajustado com Deus. Então a pessoa ela se frustra, porque ela vê que nada acontece, porque tem que estar bem ajustado, tem que estar ligado com Deus, porque fazendo isso, nós não vamos perder a bênção, e não vamos deixar de ser usado por Deus. Então gente, para a gente acelerar aqui, a Bíblia diz que o rapaz empresta o machado e vai trabalhar. Quando ele está batendo o machado, está tudo bem, todo mundo cantando lá, quero trabalhar para meu Senhor. O profeta lá tomando água de coco na sombra, não é? De repente, o irmão bate o machado, pá, e puxa para riba, e o ferro solta. E ele grita, ai meu pai, meu senhor profeta, o senhor não sabe o que aconteceu. O machado soltou do cabo, caiu no lago, e o pior, não era meu.
quando você perde algo que é emprestado, é difícil, né? O que é o machado? O ferro. O que ele representa? O que o ferro do machado representa? Quem emprestou? Você perde algo que Deus te deu. Deus te emprestou. Lembra da parábola dos talentos? Quem lembra? É tudo dele. Para um ele deu tanto, para outro deu tanto, mas chega na hora de prestar conta, todo mundo fez o negócio multiplicar. E tem um lá que falou: espera aí, senhor, que eu vou lá buscar, que eu enterrei. Eu fiquei com medo de perder e eu enterrei. Quantos não estão fazendo isso? Enterrando o talento, enterrando o que Deus deu. Ou você pensa que você nasceu para ficar sentado na cadeira ouvindo o pastor falar de quarta-feira? Não. Deus quer te levantar e te colocar aqui em cima, ou em cima de outro altar, onde quer que seja, para você ser um ferro, um machado afiado na mão dele. Então, gente, o machado caiu. O rapaz fica preocupado, porque não tem como trabalhar sem machado. O que sobrou na mão dele? Só o cabo. Ele ficou triste, porque o machado era emprestado, não era dele. Quem sabe ele pensou: puxa vida, porque o machado da irmã missionária Elaine não caiu, porque o dela pelo menos é dela, não tem que dar essa. Mas logo o meu que é emprestado. Por que aconteceu comigo? Caiu. Diga o machado, diga o ferro do machado, caiu. E quando o ferro do machado cai, gente, a gente não corta mais. Quantas pessoas não estão assim hoje? Eu acabei de falar aqui, um dia cortou, cheio de unção. Está entendendo, né, gente? Estou tentando aqui comparar, eu quero que vocês entendam. Um dia ele cortou, mas hoje não corta mais. Um dia falou em línguas, hoje não fala mais. Um dia cantou hinos espirituais, hoje não canta mais. Um dia teve revelações, Deus usou na profecia, na palavra, no louvor, hoje não usa mais. Porque está sem o machado, só está com o cabo. Sabe o que é isso? É uma pessoa sem Deus. João 15, o que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira. E da mesma forma que o ferro precisa do cabo, nós precisamos de Deus. Posso falar ou não? Porque sem Deus você vai ser só um cabo, sem resultado, nada vai dar certo. E eu estou falando na sua vida ministerial, financeira, emocional. Sem Deus vai dar tudo errado. Com Deus você vai ser um ferro afiado e Satanás não vai parar na sua frente. Sem Deus, gente, nenhuma igreja vai para frente. Pode ser a igreja mais top do mundo. Há alguém que pensa que uma igreja que cresce é uma igreja que tem um som bom, uma igreja linda, que tem ar-condicionado, cadeiras, top. E às vezes você passa lá, está vazia. E você vai ali na igrejinha que tem um falante rasgado, uma mulherzinha que não sabe nem falar direito. E está lotado. Por quê? Tem Deus. Malaquias, capítulo 3, verso 18. Confira aí, se eu não estou falando besteira. E outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, o que adiantava o templo de Salomão sem a arca?
Porque a arca representa o quê? Ou representava o quê? A presença de, diga comigo, o templo sem a arca é só um prédio bonito. Quantos prédios bonitos a gente não tem por aí, mas não tem arca, não tem a presença de Deus. Eu lembro um dia que eu fui numa igreja, assembleia, viu? Estava trabalhando lá em Cabreúva, não dava tempo de eu chegar para ir na igreja, falei, vou aqui mesmo. Estava de bermuda, tenão, bonézão, entrei lá na igreja, calça eu não trouxe, né? Mas o boné dá para eu tirar ainda. Tirei o boné porque só para respeitar mesmo a doutrina da igreja. Aí eu não ligo, a pessoa quiser vir de boné aqui, pode vir. Fiquei lá na minha igreja assim, ó, lotada, irmã Neuza, cheia. Um silêncio, o pastor lá pregando. Daqui a pouco ele falou um negócio gostoso lá e eu gritei, oh glória a Deus! Estava bem lá atrás, todo mundo fez assim, ó. Aí quando olhou para mim, eu já soltei uma rajada de língua estranha e fechei os olhos. Que aí eu já... Porque uma igreja sem Deus, eles não estão acostumados com glória a Deus, com aleluia. E quando o Espírito Santo está muito forte, eles pegam o sininho e fazem assim. Tem tudo, mas não tem Deus. E tudo, diga comigo, tudo sem Deus é nada. Sabe o que você está precisando na sua vida? De Deus. Sabe o que está faltando no seu ministério? Deus. Você é o cabo. Deixa Ele ser o machado na sua vida. Amém? Sem o machado não dá para aquele rapaz continuar. Você concorda comigo, gente? Imagina ele batendo só o cabo no tronco da árvore. Ia acontecer alguma coisa? Ó. Pega essa aqui, ó. Enquanto uma pessoa com o machado afiado, vocês estão entendendo, né? Com a presença de Deus, com os dons, derruba 10 árvores, uma pessoa, em uma hora, né? Vamos fazer uma comparação. Enquanto uma pessoa com Deus, com o machado afiado, em uma hora derruba 10 árvores, uma pessoa sem Deus, só com o cabo na mão, em um mês, não derruba uma. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que com Deus as coisas vão acontecer muito rápido na sua vida. Sem Deus, você vai bater, vai quebrar a cara de novo, vai se frustrar, vai machucar e não vai sair do lugar. Com Deus, tudo vai dar certo. O cabo sem o machado corta a árvore. Sim ou não? Mas faz o quê? Diga, faz barulho. Como é aquela frase que você fala, missionária? Avivamento, como é? Relembra? Avivamento faz barulho, mas barulho não é avivamento. Como é? Um negócio desse aí. Pegou? Diga comigo, o Pentecoste produz o barulho, mas o barulho não produz o Pentecoste. Tem um monte de gente aí fazendo o quê? Só barulho. Só barulho. Vidas, resultado. Tem um monte de gente fazendo só barulho, só barulho. Mas cortar que é bom? Nada. Entende? Deus não quer fazer de você um barulho, uma vida de aparência. Não adianta você postar lá no Facebook, feliz. Mentira, você não está feliz nada. Deus quer que você seja um machado afiado na mão dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, gente, é a presença de Deus. Vamos acelerar. Aí, a Bíblia diz que o machado era emprestado e tinha caído na água. Não tinha como ele prosseguir no trabalho. Ele ficou triste, porque o machado não era dele, era emprestado. É a mesma coisa de eu falar, Reginaldo, empresta seu carrão para mim. Eu vou ali no mercado. Ô pastor, pode ir. Daqui a pouco eu ligo, Reginaldo, roubaram o seu carro. Imagina a cena. É difícil para quem perdeu
porque foi emprestado, e é difícil para quem emprestou receber a notícia que perdeu. Está vendo? O que a falta de experiência faz? Por isso, gente, não queira fazer o que não está no tempo para você fazer, amém? Eu falei aqui atrás, um tempo atrás, quando o filho da sunamita morreu, ele mandou quem lá para ressuscitar o menino? Geazi. Ressuscitou? Não, porque aquilo que é para o profeta fazer, o servo não faz. Mas aquilo que é para o servo fazer, o profeta não faz, fica tomando água de coco. Mas o machado tem que estar afiado. Vamos lá. Aí, gente, o machado cai na água. Perdeu o machado. Diga, perdeu. Caiu. E o que ele perdeu não era dele. Isso é mais terrível ainda. Que quando você perde algo que é seu, o prejuízo é só seu. Mas quando você perde algo que é dos outros, aí fica mais difícil. Porque aí já não é só o seu prejuízo, é do outro também. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. Deus emprestou para ele dons, talentos, para ele usar na obra, mas passou por uma situação ruim e perdeu tudo. É o que eu disse. Profetizava? Diga comigo, não profetiza mais. Falava em línguas? Não fala mais. Gente, quem conhece alguém assim? Deixa eu ver. Conhece? Pregava, não prega mais? Profetizava e não profetiza mais? Era usado e não é mais? Sabe por quê? Porque caiu. Caiu o machado. Ainda há esperança, amém, gente? Se tem alguém aqui só com o cabo na mão, sem machado, fica tranquilo que hoje Deus vai deixar você sair daqui afiadinho, em nome de Jesus. E aí o machado caiu na água, ferro não flutua. Não dá para saber. Mesmo que o cara fosse bom de mergulho, é muito difícil, não é? Encontrar. Muito difícil. Esses dias eu fui para Brotas lá. Falando isso, estou até sem aliança. Estava lavando o carro aqui, tirei a aliança, deixei em casa. Perdi a aliança. Eu estou dando umas emagrecidinhas, vocês estão vendo? Aí a aliança ficou forgada. Por isso que eu tirei, que eu estava lavando. Quando eu estou lavando, ela sai sozinha. E eu estava lá nadando lá com as crianças, brincando. De repente, perdi. Eu chamei a minha esposa e falei, perdi a aliança. Já era, porque além de ser um rio, lá tem areia, não tem como achar. A aliança não flutuou, mas aconteceu um milagre, eu achei ela. Sem querer achar ainda, viu, gente? Passei a mão assim, eu senti, peguei, falei, olha, glória a Deus. Achei a minha aliança. Foi milagre isso, não foi, gente? Não flutuou não, mas eu achei ela. Porque quando você perde uma coisa na água, é muito difícil achar. E por isso que o menino fica preocupado. Porque ele perdeu. E ele não consegue mais encontrar. Caiu o machado, caiu a unção, caiu, perdeu. Né? Quantas pessoas são assim? Caiu, pregava, não prega mais, profetizava, não profetiza mais. Era usado por Deus, mas não é mais. Porque o machado caiu. E para essa pessoa voltar, é muito difícil. É mais fácil você ganhar uma cidade inteira do que trazer uma pessoa caída de volta. E aí, gente, o que acontece? O rapaz fica triste, desanimado, fica com medo. Porque, e agora? O que eu vou falar para o rapaz que me emprestou? O que eu vou falar para Deus, né? Vamos dizer assim. Quando eu chegar lá no céu, se é que vai para o céu a pessoa que perde o machado, né? E Deus fala, e aí, rapaz, eu te dei dom, talento, te dei uma voz para você cantar, te dei sabedoria para você pregar, te dei dons aí para você orar. E aí, cadê? Cadê o machado? Ó Deus, então, eu caí, fui para uma balada lá, perdi o machado. Não aguentei, barriga de tanquinho, uma lourona, bonita, meia hora de prazer. Caí, Deus, caí. Mas e o dom que eu te dei, e os talentos que eu te emprestei? Caiu, Deus, perdi, não sei onde está mais, não consigo recuperar. Gente,
E é assim que o diabo trabalha na vida da gente. Ele quer nos dar uma rasteira para nos ver caído. Porque caído, você vira tapete. De pé, você pisa nele. Eu quero dizer uma coisa para você. Posso ou não? Eu não sei onde seu machado caiu. Mas tem um Deus poderoso aqui nessa noite que pode encontrar ele novamente para você. Aí, gente, ele vai para o homem de Deus e fala assim: homem de Deus, aconteceu um negócio. O machado que eu estava usando lá para cortar a madeira, para ampliar a igreja, a intenção era boa, né, gente? Caiu. Perdi. Só estou com o cabo na mão. Quem o moço procura quando perdeu o machado? Quem? Gente, por isso que a Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de... Você nunca, com as suas próprias forças, inteligência e intelecto, vai conseguir levantar uma pessoa caída. Nunca. Mas se você orar por ela, Deus levanta. Aí ele fala: caiu o homem de Deus, verso 6, né? Capítulo 6, verso 6, caiu. Aí o profeta pergunta: onde caiu? Profeta, tá? Pô, que pergunta, profeta? Eu estava trabalhando, o machado voou, eu vi que caiu lá. Claro, né, gente? Pode ter caído na hora que ele fez assim, ou pode ter caído na hora que ele fez assim. É ou não é? Se caiu na hora que ele fez assim, caiu para... Se caiu na hora que ele fez assim, caiu para... Mas 95% eu digo para você que caiu para trás. Ainda bem que não aconteceu um acidente. Porque tem muita gente que cai, perde o que Deus deu, ainda causa acidente. Que acidente que eu estou falando? Por exemplo, tem muita gente que olha para o pastor Júnior, para o diácono João, a diaconisa Paula, o Reginaldo, pessoas que são líderes, né? Estão na frente da igreja, missionária, e vê a gente como uma referência. Fala: ó, mulher de Deus ali, ó, homem de Deus. Ó, eu quero um dia ser um obreiro assim, um diácono assim. Ô, pastor, um dia eu vou pregar assim também. Mas amanhã eu estou caído. Aí você fala: nossa, o pastor caiu, não tem mais força. Nossa, meu espelho. E eu trago um prejuízo. Já pensou se o pastor Júnior cai, perde o machado? O prejuízo que não ia dar para a obra? Ainda bem que o machado do moço caiu, mas não machucou ninguém. Porque o difícil é quando você cai e machuca as pessoas. Pegou aí a visão, não? Aonde caiu? Profeta, não deu para ver, mas foi mais ou menos aqui, nesse... Quem sabe ele mediu lá, né? Porque o Rio Jordão é grande, né, gente? Nesse quadrado aqui, por aqui. Caiu aqui. Sabe uma coisa interessante que eu vejo nesse moço? É que ele não escondeu. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz quando cai, ela quer manter a aparência. E pode até esconder às vezes da gente. Às vezes Deus permite a gente não ver. Muitas coisas Deus revela para a gente. Mas tem coisas que Deus não revela. É aquilo que eu falei, o que Deus não revela. Por que Deus não revelou que o filho da sunamita estava morto por Eliseu? Porque a sunamita tinha relacionamento com Eliseu para falar. Então, diga comigo: Deus não revela aquilo que dá para você falar. E o que eu aprendo com esse homem é que ele não esconde. Porque quando cai, a primeira coisa que faz é esconde. Ninguém pode ficar sabendo. Não, é o contrário. Ele vai lá e fala: profeta, vacilei, estava com o machado, os dons, os talentos, meu ministério estava uma bênção, eu estava pregando, cantando, profetizando, olha, estava derrubando árvore demais, mas vacilei, profeta, o diabo me deu uma rasteira, caí, perdi o machado, não presto. Mesmo com todos os defeitos, falhas, erros, mesmo caído, Deus sempre está disposto a nos levantar.
desde que haja em nós um arrependimento. O que a Bíblia diz? Aquele que confessa, diga comigo, aquele que confessa e deixa. Porque tem gente que confessa, mas não deixa. Entendeu? Pastor, caí. Caiu, meu irmão? Caí. Então, não faz mais isso, tá bom? Ah, pastor, não consigo. Tá, é bom demais. Então, não deixa. Que adianta confessar? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus quer que a gente confesse. Né? Posso falar o que o Espírito Santo está falando aqui comigo? Alguém deixou o machado cair. E Deus quer que você confesse. Aonde você deixou o seu machado cair? Aonde? Aonde você caiu? Engraçado que, quando eu falo de cair, tem uma igreja na Bíblia, eu não vou lembrar onde que é, vocês me ajudam aí. Tem uma igreja, das 7 igrejas, que Deus fala com ela. Apocalipse, né? Lembra-te, acho que é Apocalipse capítulo 3, se eu não estou enganado. Lembra-te de onde caíste. É, missionário? Leia para mim, missionário. Espera aí, missionário, aqui, ó. Está gravando, missionário. Me ajuda aí. Leia aí. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Tem que confessar e tem que lembrar aonde foi que você deu brecha. Lembra onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Porque se você fizer isso, o machado, aonde ele estiver, vai flutuar e vai voltar para o cabo novamente. Cair, busque de novo. Cair, arrependa-se. Cair, confessa. Cair, busque de Deus. Mostra para Ele o lugar onde você caiu. Porque a misericórdia de Deus vai te alcançar. Todos os grandes homens da Bíblia caíram. Você pensa que eles foram santos? Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas ele achou bonito uma mulher, falou, olha, gatinha, hein, chama ela lá para vir aqui. Mas ela é casada, rei. Oxe, estou mandando, rapaz. Sou rei aqui? Rei, mas ela é casada com um dos seus melhores soldados, que vai para a guerra lutar para defender o senhor. O senhor vai fazer isso? Ah, eu quero ela. Aí foi lá e creu na mulher. Aí ela engravidou. Mas como é que uma mulher engravida se o marido está na guerra? Estranho. O que o rei fez? Manda buscar ele, chapa ele, bota ele para deitar com a mulher aí. Finge que eles tiveram um caso. Foi lá, né? É Urias, né? O rei mandou te chamar. Não, não sai daqui não. Vou deixar meus amigos aqui na guerra? Não. Não, o rei quer te dar um dia de folga. Quero não, vou ficar aqui. Mas o rei teve que insistir para ele voltar, de tão leal que o homem era. Aí voltou, teve toda aquela armação, mas não teve jeito. O homem não entrou dentro de casa. Falou, não, eu não aceito ficar aqui, meus amigos lá na guerra. Não teve jeito. Aí o rei falou o quê? Tá bom então, volta para a guerra, leva essa carta aqui, entrega lá para... Como era o nome dele? Esqueci o nome do Joabe? Entrega lá para o Joabe lá, essa carta. Sabe o que estava escrito na carta? Bota Urias na frente, que a primeira flecha, a primeira espadada vai vir nele. Diga comigo, ele levou a carta que estava dizendo para matar ele mesmo. Eu estou falando de Davi. Eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de gente que caiu. Amém, gente? Chegou lá, botou ele na frente e ele morreu. Aí Davi falou assim, pronto, um esquema bem feito. Eu caí, mas ninguém vai ficar. Aí vem o profeta e falou, Deus falou um negócio comigo, rei. Hã? Deus já me revelou o que aconteceu aí, viu? Seu sem vergonha.
vai se arrepender e confessar ou não? Ele se arrependeu, confessou. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele confessava e deixava. Moisés não matou o egípcio? Caiu. Que a Bíblia diz, não matarás. A lei que depois ele fez, né? Você pega homens na Bíblia que caíram, mas Deus levantou de novo. Por quê? Sansão não caiu? Deus deu um machado para ele? Ele começou a usar o machado para cortar o que não era para cortar? Perdeu o machado quando a Dalila corta o cabelo e fura o zóio dele. Mas lá, antes de morrer, ele confessa e deixa. E Deus dá a ele misericórdia. E ele matou mais gente na sua morte do que enquanto estava vivo. Tem que confessar. Amém? Amém, gente? Vou terminar agora. Quando ele confessa, o profeta fala, onde caiu? Mais ou menos aqui. Você sabe onde você caiu, né? Você sabe. Você sabe qual é o seu ponto fraco, não sabe? O diabo também sabe. É o que eu falei ontem para o meu amigo que eu fui visitar. Onde estão os seus pontos fracos? Ah, meus amigos, bloqueia todos eles. Corta o que está te chamando. Corta. Tem que cortar. Muda. Faz alguma coisa. Está esperando Deus fazer tudo? Tem que ter esforço, né, gente? Lembra onde caiu? Aqui, tá bom. Confessou? Confessou. Agora deixa comigo. Diga comigo, cortar. A árvore, a madeira, é comigo. Perdeu o machado, é comigo. Confessar, diga, confessar, é comigo. Mas devolver o machado, é com ele. Aleluia. Agora, o profeta não podia falar assim, machado flutua, e o machado ia flutuar assim ou não? Ele era profeta, homem de Deus. Mas não, o que tem a ver isso? Tem dois significados. A Bíblia diz que ele corta uma madeira, corta, pega e joga no rio, mais ou menos aonde o homem falou que tinha caído. Ele joga lá. E quando ele joga, imediatamente o machado flutua. Duas coisas a gente aprende com isso aqui. Primeiro, quando ele corta, o profeta estava dizendo, eu estou fazendo um cabo novo para o machado. Você não pegou? Deus está dizendo, eu vou devolver o machado afiado, os dons, mas eu vou te fazer um homem novo, uma mulher nova, diferente. Segunda coisa que representa aqui, quando ele corta a madeira e joga o machado, flutue, a cruz. O que a cruz representa? A graça de Deus. Por que o homem é perdoado? Por causa da graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Aí o machado flutua, o profeta fala, aí está flutuado. Vai lá e pega. Pega, ajeita a direita aí, e não, como Jesus falava para alguns, né? Vá e não peques mais. Amém, gente? Fique de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. A pergunta de Deus hoje para você é muito simples. Aonde caiu o machado? Feche os seus olhos. Deus está falando, por que você se distanciou de mim? Por que você deixou de orar, deixou de buscar, deixou de estar na minha presença? Por quê? Aonde caiu o machado? O que aconteceu? Foi as amizades? Foi um relacionamento? Um desleixo? Um deslize? O que aconteceu? Onde caiu o machado? Fala, confessa para Deus aí agora. Eu não quero saber não, tá, gente? Confessa para Ele. Quem sabe um dia Deus te usou tanto. Nei, clores, teio, mavais. Deus está com saudade de você, da sua oração, do seu louvor. É hora de falar com Deus aonde caiu o machado. É hora de confessar. Onde você caiu? Onde você deixou cair? Lembra, diz o Senhor. Volte ao primeiro amor.
Volte ao primeiro amor. Mesmo com todos os seus defeitos e falhas, Deus está dizendo: eu ainda conto com você. Só preciso que você se lembre aonde caiu, o que foi que te fez parar. Ele quer devolver os dons novamente para você. A madeira que representa a cruz de Cristo está sendo posta aqui esta noite. O machado vai flutuar. Agora depende de você pegar o machado ou não. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas eu sei que o Senhor falou muito forte com alguém aqui hoje. Eu sei que tem alguém aqui que já foi um machado afiado na tua mão. Eu sei que tem alguém aqui que já deu muito prejuízo para o inferno. Mas alguma coisa aconteceu, Pai. Caiu, fracassou, deslizou. Mas essa pessoa está confessando agora. Clame pela misericórdia de Deus, igreja. Diga para Deus: Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos. Onamando kendaravas. Deus perdoa os seus pecados esta noite. Deus te limpa nesta noite. Deus te levanta nesta noite e diz para você: eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Vá e não peques mais, diz o Senhor. Perdoados estão os seus pecados. Amém. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte.